Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula de eletrônica aplicada. E a gente vai continuar nesse vídeo o assunto que a gente começou na aula passada, que foi modelos para corrente alternada em um circuito de amplificador transistorado. Então, uma das últimas coisas que a gente viu na nossa última videoaula foi que o modelo daquele circuito clássico, onde a gente utiliza polarização do emissor, utiliza divisor de tensão para polarizar, o transistor, ou seja, posicionar o ponto Q do transistor, o ponto quiescente na região ativa, com corrente contínua. A gente também fez a adição de uma fonte de tensão alternada, que inclusive aparece nessa representação aqui, capacitores de acoplamento e de desvio, e a gente, trabalhando nesse circuito, chegou a um modelo simplificado de como o sinal CA enxerga os componentes, que estão interligados, e a gente chegou então a esse modelo aqui. Tá? Agora a gente vai dar continuidade falando sobre o que é a operação em pequeno sinal que a gente vai querer que ocorra, pelo menos no primeiro estágio de um amplificador, como a gente está considerando aqui nessa disciplina. Então a gente precisa lembrar que o resultado do processo de polarização do transistor é posicionar o ponto Q em uma determinada região, na reta de carga. Se a gente traça um gráfico considerando somente o diodo base emissor, a tensão nesse diodo base emissor, pela corrente no emissor, então a gente vai ver que o ponto Q ele vai aparecer nesse gráfico. E a gente também sabe que nessa parte do transistor, a junção base emissor, ela se comporta como um diodo polarizado diretamente. Tem essa curva característica de tensão versus corrente. E esse ponto Q, como o próprio nome diz, o ponto quiescente, ele vai ficar parado enquanto eu tiver com o sinal de corrente contínua apenas no meu circuito. Agora, quando a gente aplica um sinal de corrente alternada, então a gente vai ter tensão que vai ser adicionada ou subtraída dessa tensão que está sendo aplicada ao diodo base emissor. Ou seja, a gente vai ver esse ponto Q sendo deslocado para cima, por exemplo, quando a gente estiver no semiciclo positivo do sinal CA. Então, a tensão da fonte CA, ou parte dessa tensão, ela vai aparecer aqui e vai elevar o ponto Q, induzindo a corrente maior no emissor. E, enquanto eu estiver no semiciclo negativo, eu vou ver a tensão no diodo base emissor reduzindo, porque o componente CA vai subtrair a tensão naquele teorema lá da sobreposição de sinais. Então a gente vai ver que o ponto de operação instantâneo ele vai cair e, consequentemente, a corrente que ele está provocando no emissor vai reduzir também. Então agora a gente tem que diferenciar, quando a gente tem um sinal CA, o que é o ponto quiescente, que é resultante da polarização com o sinal CC, do ponto de operação instantâneo, que aí já é considerando ambos os sinais, CC e CA, e que, enfim, vai alternar na frequência do sinal da minha fonte de corrente alternada. Então, se a gente tem a nossa fonte geradora do sinal de CA, gerando um senoide, então a gente vai ter o ponto de operação instantâneo se deslocando até essas extremidades aqui. Esse ponto aqui, nessa curva característica do diodo base emissor, vai ser alcançado quando, por exemplo, eu tiver alcançado a tensão de pico no semiciclo positivo. Enquanto que esse ponto aqui vai ser alcançado quando eu tiver atingido a tensão de pico no semiciclo negativo do meu sinal de entrada. Agora, algumas coisas muito importantes que a gente precisa considerar aqui é que essa corrente que vai ser induzida no emissor, se a gente for traçar o gráfico dela,
a gente vai observar que se não tivermos alguns cuidados, a gente vai inserir uma distorção. E essa distorção ocorre, e eu espero que vocês consigam ver essa distorção aqui, onde o semiciclo positivo está mais alongado do que o semiciclo negativo. Apesar de que isso não ocorre no meu sinal de entrada, na tensão que eu estou aplicando no diodo base emissor. Então, se isso não aparece no sinal de entrada, por que isso está acontecendo aqui? E a explicação para isso é a forma, né, do sinal da corrente, né, que é provocada no emissor em função da tensão nesse diodo base emissor, já que isso aqui não é um gráfico linear. Ele tem essa forma curvada aqui, lembra, né, uma forma exponencial até. Então, o que vai acontecer é que a corrente, quando a gente analisa estritamente esse componente aqui, né, que é decorrente dessa tensão que é aplicada aqui no nosso eixo X, então ele vai terminar refletindo essa forma alongada e isso vai fazer com que eu tenha uma corrente muito maior no semiciclo positivo do que eu tenho uma corrente, né, a intensidade da corrente quando eu considero o semiciclo negativo. E isso é ruim. Tá? Isso é ruim porque se a gente, por exemplo, está considerando que isso aqui é um amplificador de áudio, então essa distorção ela vai ser percebida no áudio quando alguém estiver ouvindo. O som vai ser alterado. Né? E isso é uma coisa que a gente não deseja. A ideia é que a gente tenha o nosso sinal de entrada inalterado no sentido de que as características do som são as mesmas, exceto pela amplitude que vai ser aumentada mantendo-se as devidas proporções, né? Para que o meu áudio não seja distorcido. Então, isso aqui a gente vai precisar tratar de alguma forma, né? Essa distorção. Então, recapitulando, a corrente CA no emissor, ela tem a mesma frequência que a tensão na base. Não é uma alteração de frequência. A corrente no emissor também tem a mesma forma da tensão na base. Ou seja, se a tensão for senoidal, a corrente também será. Então, eu não estou saindo de uma senoide de entrada para outra forma de onda na saída. Agora, no entanto, como o gráfico da corrente pela tensão no diodo emissor não é uma reta, vão ocorrer as distorções, como, por exemplo, um alongamento no semicírculo positivo. Tá? E aí, a gente, para reduzir essa distorção, a gente deve ter o seguinte cuidado, né? Fazer com que o sinal na base seja o menor possível, porque se a gente fizer isso, a variação do ponto de operação instantâneo vai ser pequena e o gráfico terá uma aparência linear. Vamos dar uma olhada no gráfico, então, para a gente entender um pouco melhor do que a gente está falando. Quanto maior, mais amplo for esse sinal de entrada aqui, certo? Maior vai ser a área que ele vai cobrir da minha curva característica do diodo base emissor e, consequentemente, maior vai ser a distorção que eu vou perceber aqui na corrente do emissor. Agora, se esse sinal diminui em termos de amplitude, então eu vou fazer com que eu utilize uma seção bem menor, bem pequena aqui dessa minha curva, de tal modo que essa seção pequena vai se assemelhar a uma reta. E a consequência que eu vou ter é que a distorção ela vai se tornar quase que imperceptível se eu for criterioso o suficiente. Tá? Então, isso vai permitir que as variações de corrente no emissor sejam proporcionais às variações da tensão na base e, com isso, eu removo a distorção. Né? Então, para a gente chegar nesse efeito, a gente vai querer aplicar a regra dos 10%, que é uma regra característica de amplificadores de pequeno sinal.
Ela diz o seguinte: um sinal é considerado pequeno o suficiente, né, para a gente sair dessa ambiguidade do tá, mas o que é pequeno nesses casos? Tá? Então, ela é pequeno o suficiente quando a corrente CA, pico a pico, no emissor, for menor do que 10% da corrente contínua no emissor. Então, a gente vai levar em consideração a corrente contínua no emissor, resultante do nosso processo de polarização, e vai analisar a corrente pico a pico do meu sinal CA. Eu vou precisar que a minha corrente pico a pico no sinal CA não exceda 10% do valor da corrente que eu tenho no sinal CC. Tá? Exemplo, se um amplificador com transistor tem uma corrente de emissor de 10 mA e sabemos que ele está operando como um amplificador de pequeno sinal, qual a corrente CA no emissor? A resposta é 1 mA, porque a gente está simplesmente calculando 10% sobre 10 mA, que é a corrente no emissor, certo? A corrente contínua que está lá por conta do processo de polarização, de posicionamento do ponto Q desse transistor. Vamos adiante. Tá? Quando a gente coloca uma tensão, tá, no nosso diodo base emissor, e essa tensão ela vai provocar uma corrente no emissor, então a gente vai ter uma relação, né, entre essa tensão e essa corrente, que pela própria lei de Ohm a gente conhece como uma resistência. Essa resistência CA, então, pode ser definida como a variação da tensão no diodo base emissor dividida pela variação da corrente no emissor. Então, esse é um valor que vai ser dado em Ohm e a gente vai chamar essa relação de resistência CA. Tá? Então, graficamente, a gente tem que, quando a gente coloca a componente CA no nosso circuito do amplificador, a gente vai ter uma variação total, né, pico a pico aqui, na nossa tensão base emissor e uma variação também aqui nessa corrente do emissor. Quando eu divido uma coisa pela outra, então eu vou ter a resistência CA, né, desse transistor, na entrada desse transistor. Então vamos citar um exemplo. Suponha que uma tensão CA de 1 mV, pico a pico, produza uma corrente CA de 40 microampere no emissor. Então, a resistência CA no diodo emissor vai ser simplesmente a relação, a divisão de um valor pelo outro. Ou seja, vai ser o 1 mV da tensão dividido pelo 40 microampere, ou seja, uma resistência CA de 25 ohm. Na prática, a gente calcula, né, essa resistência CA utilizando fórmulas que são mais prontinhas e são fórmulas bem práticas e são fórmulas que estão indicadas pelo autor do livro-texto que a gente está utilizando, que é o Malvino. Ele ressalta que são fórmulas que são utilizadas amplamente na indústria e que essas fórmulas elas foram derivadas, né, da física de estado sólido, mais conhecimentos de cálculo e que, no fim das contas, a demonstração disso ela vai fugir ao escopo do que a gente está tentando estudar. Então, aqui a gente vai ter uma abordagem bem mais prática, né? Que é, por regra, né, a resistência CA de todos os transistores vai variar conforme a temperatura de operação. Então, a temperatura, sim, vai ter influência sobre essa resistência CA, mas, considerando 25 graus Celsius, a resistência tipicamente vai variar de 25 mV dividido por seja lá que corrente CC eu tenha no meu emissor. E aqui eu vou destacar mais uma vez, quando eu estou usando letras maiúsculas, em geral eu estou me referindo ao componente CC, enquanto que quando eu uso letras minúsculas, eu estou me referindo ao componente CA. Tá? Então aqui eu estou me referindo ao componente CC, 25 mV dividido pela corrente no emissor, a 50 mV dividido pela corrente no emissor. Tá? Na nossa disciplina, a gente vai convencionar essa resistência
né, do diodo base emissor, que a gente está chamando aqui a resistência do emissor, R' minúsculo, né, porque é uma resistência que se aplica ao sinal CA, vai ser 25 mV pela corrente no emissor. Então, toda vez que eu estiver me referindo a essa resistência, eu vou, na nossa disciplina, considerar essa regra, mas a gente sabe que na imensa maioria dos casos, essa resistência vai variar desse valor até esse valor aqui de 50 mV dividido pela corrente CC no emissor. Então vamos para mais um exemplo. Um circuito com polarização por divisor de tensão tem uma tensão de emissor de 2 volts e um resistor de emissor de 4,7 kΩ. Qual é a resistência CA no diodo emissor? Então aqui a gente vai precisar fazer mais algumas contas, né? Primeiro a gente vai obter a corrente CC no emissor, já que a gente tem a tensão no emissor e a gente tem a resistência do resistor que está lá no emissor. Então, dividindo uma coisa pela outra, a gente vai descobrir que a corrente CC no emissor é 0,426 mA. Em seguida, a gente utiliza a regra do resistor CA para o diodo emissor, que é aqueles 25 mV por convenção, né, por regra, dividido por essa corrente que a gente acabou de calcular aqui, que vai nos dar uma resistência de entrada, né, do diodo base emissor para o sinal CA de 58,7 ohm. Então, né, esse circuito que agora a gente está chamando de o famoso aqui, né, a gente calculou esses valores aqui, né, para tensão CC na base, no emissor, corrente no emissor, tensão no coletor, tensão entre os terminais coletor e emissor. A gente pode aplicar a regra aqui para calcular, ok, qual vai ser a resistência CA, né, no emissor. Então, vai ser 25 mV dividido pelo 1,1 mA, que a gente já calculou previamente aqui como a corrente do emissor, e com isso a gente vai ver que essa resistência CA é 22,7 ohm, tá certo? De novo, então essa resistência é a relação que a gente vai ter entre a variação, né, dessa tensão no diodo base emissor e a variação na corrente no emissor. Vamos agora para mais um conceito, que é o conceito de beta-CA, né? Já que até agora a gente viu o conceito de beta-CC, que é o ganho de corrente, né, considerando a ação do transistor em um circuito, fazendo a relação aí entre a corrente do coletor pela corrente da base. Então, a gente viu que isso aqui é o ganho de corrente CC. Tá? Quando a gente está com um componente CA nesse circuito, a gente também vai ter o conceito de uma corrente na base que vai provocar o aparecimento de uma corrente de maior intensidade no coletor. Isso a gente vai chamar, analogamente, de ganho de corrente CA. Tá? Então, esse ganho de corrente CA, que é simplesmente o beta, tá? Vai ser a variação da corrente no coletor dividido pela variação da corrente na base. Né? Ou a corrente CA, e aqui notar, né, que eu estou usando o izinho minúsculo, né, no coletor dividido pela corrente CA na base. Tá? Esse ganho é indicado em folhas de dados, né, data sheets, por HFE, sendo que esse FE aqui é minúsculo. Tá? Isso aqui é o ganho de corrente CA, não confundir com FE maiúsculo, que nesse caso a gente está se referindo ao ganho de corrente CC. Então, vamos recapitular, né, e analisar com mais calma como é que está ficando aqui o nosso amplificador. Então, esse é o circuito que a gente vem considerando, né, quando a gente tem a polarização por divisor de tensão, né, da base, mais a polarização do emissor aqui colocando-se uma resistência, fixando-se a corrente aqui no emissor, mais o acoplamento, né, de uma fonte geradora de um sinal CA, o uso de um capacitor de acoplamento para garantir que esse sinal CA está chegando corretamente aqui na nossa base do transistor, mais um capacitor de acoplamento para garantir que esse sinal está sendo corretamente aplicado aqui no meu resistor, que é a carga, e um capacitor de desvio para garantir que para o sinal CA, o emissor está aterrado, que é a observação que a gente está fazendo aqui. Né? Então, a tensão do gerador é acoplada por meio de um capacitor de entrada, né? Foi o que a gente acabou de falar, que a gente está só revisando. A tensão CA na base é menor que a tensão do gerador,
porque existe uma queda de tensão no resistor de 600 ohms. Como assim? Vamos voltar para a figura. Olha que esse sinal CA, primeiro ele tem que passar por essa resistência interna aqui do nosso gerador. Tá? Então, vai ter um decaimento de tensão aqui, que vai aparecer nesse ponto, e essa vai ser a tensão aplicada aos resistores do nosso divisor de tensão, mais a tensão aplicada à base aqui, tá certo? Então, a tensão que chega na base é menor do que a tensão nominal do nosso gerador por conta dessa ação da resistência interna. Isso é enxergável nesse circuito. Como o emissor está aterrado para CA, toda a tensão CA da base aparece no diodo emissor. Isso aqui é uma observação bem importante, porque quando a gente estava polarizando esse transistor, então a gente calculava a tensão CC que chegava aqui na base e descontava a queda de tensão do diodo base emissor para descobrir que tensão estava aparecendo aqui no nosso emissor. Mas quando esse transistor ele já está polarizado e essa queda de tensão já foi vencida pelo componente CC, então não existe uma nova queda de tensão associada ao sinal CA. E como o emissor ele não enxerga esse resistor aqui, porque esse capacitor de desvio faz com que o emissor para o sinal CA esteja conectado diretamente no terra, então toda a tensão CA que chega na base, ela vai aparecer no emissor, tá? Então isso aqui é uma característica importante para a gente perceber nesse ponto da nossa análise. Por causa dessa tensão CA, existe uma corrente CA correspondente no emissor. Tá? A inversão de fase é um fenômeno que a gente vai ter aqui, né, nesse tipo de transistor que a gente está observando, porque a corrente CA no coletor vai ser praticamente igual à corrente CA no emissor. Tá? Então, aqui no circuito, a gente vai ter uma corrente CA aparecendo aqui no emissor, e a gente continua aplicando a regra que, aproximando, né, toda a corrente do emissor vai aparecer aqui no coletor. Na prática, a gente sabe que uma pequena parte dessa corrente aparece na base, mas tipicamente é 98%, 99% da corrente que aparece aqui no coletor. E aqui a gente está aproximando para a corrente no emissor, ela vai aparecer aqui no coletor, certo? Quanto maior a tensão aplicada na base, a maior a tensão no emissor, maior vai ser a corrente que vai aparecer aqui no emissor. Quando a corrente CA no coletor circula pelo resistor do coletor, ela produz uma tensão CA, tá, no coletor. No semiciclo positivo da tensão de entrada, a corrente no total, né, no coletor é aumentada. Logo, a tensão no resistor do coletor é maior e isso faz com que a tensão no meu coletor, propriamente dito, seja menor. E o efeito prático disso é que, considerando o meu sinal de entrada, senoide de entrada, por exemplo, eu vou ter uma inversão de 180 graus, né? Uma inversão de fase. Então, vamos entender direito o que é que a gente está falando aqui. Uma tensão maior aqui na base, CA, vai fazer com que essa mesma tensão, né, maior vá aparecer aqui no emissor, como a gente já falou, e isso vai provocar uma corrente maior no emissor, que vai ser uma corrente maior no coletor, e esse resistor aqui do coletor ele é enxergado, tá, pelo sinal CA, e isso vai fazer com que eu tenha uma maior queda de tensão. Uma maior corrente faz com que a queda de tensão associada a esse resistor seja maior. E a tensão no coletor, né, instantânea, vai ser a tensão dessa fonte que eu conectei no coletor, menos a queda de tensão que eu provoquei aqui. Olha, eu acabei de dizer que corrente maior provoca uma queda de tensão maior. Então, a tensão remanescente que vai ficar aqui no terminal do coletor, ela é menor. E aqui é onde está a inversão. Porque
uma tensão maior na base está provocando uma tensão menor no coletor. E o inverso também vai ser verdadeiro. Uma tensão menor aqui, uma tensão negativa, vai provocar uma corrente, né, negativa aqui, que vai reduzir a corrente nesse coletor, reduzindo a queda de tensão nesse resistor, desculpa, tá? Nesse resistor aqui, fazendo então que uma queda de tensão menor nesse resistor faz com que a tensão remanescente que aparece aqui no coletor seja maior. E aí, tensão menor na base provoca tensão maior no coletor. Então, é essa inversão de 180 graus que a gente está se referindo aqui nesse slide, tá certo? Então, aqui é só uma representação, né, de onde é que a gente enxerga o sinal CA, né, e onde é que a gente vai enxergar o sinal CC. A gente já discutiu, né, esse comportamento aqui nos slides. Agora vamos continuar avançando aqui na nossa análise e falar um pouquinho sobre esse capacitor de saída, né? Como o capacitor ele é um curto para o sinal CA, ou seja, devido àquela questão da reatância capacitiva, né, e a gente garantindo que a frequência, a menor frequência possível, ela é ainda assim, né, suficiente para fazer com que esse capacitor se comporte como um curto-circuito, né, como um fio. Então, a gente vai enxergar esse capacitor simplesmente como um fio ligando o sinal do coletor para uma carga, porém, né, para o sinal CC, aí esse capacitor já vai ser enxergado como uma chave aberta, né? E aí o sinal CC não é transmitido para cá. E aí como é que, de novo, avançando aqui, né, vai ficando esse modelo CA para um amplificador? Isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui não deixa de ser uma revisão. Esse circuito completo, considerando somente, né, o que o sinal CA enxerga, ele vai virar, e aqui deixa eu tirar minha câmera de novo, esse circuito resumido aqui que a gente inclusive mostrou no início dessa videoaula. Agora, aqui se a gente for ser mais criteriosos, né, a gente vai ver o aparecimento de alguns conceitos importantes, como a impedância de entrada da base, tá? A gente sabe que a tensão na resistência do gerador depende do valor da resistência equivalente do divisor. Ou seja, vamos voltar aqui para a nossa figura. Essa resistência aqui, ó, que a gente está vendo depois da resistência interna do gerador, ela é resultante do cálculo do equivalente de Thevenin que eu calculo aqui para esses resistores do divisor de tensão, certo? No entanto, o terminal da base do transistor também consome corrente da junção RG, né, que é a resistência do gerador, e desse paralelo que existe entre R1 e R2, que são as resistências do divisor de tensão. Ou seja, eu tenho corrente, né, sendo consumida aqui e também sendo consumida pela base. Tá? Vai ter uma corrente aparecendo aqui. E aí, né, a base, nesse caso, ela vai atuar como uma resistência. Porque a gente está aplicando a tensão, está surgindo uma corrente e ela vai se comportar como uma resistência. E a gente já falou sobre isso nessa aula, né, nessa videoaula. É essa resistência que a gente está chamando de resistência CA, que vai ser a relação entre a tensão CA na base pela corrente CA que vai surgir, né, na base em decorrência dessa tensão. Então, de novo, né, se a gente tem, por exemplo, um caso, né, em que a tensão na base é 1 mV e a corrente na base, né, provocada por essa tensão é 0,4 microampere, então a gente está falando que a resistência CA, né, dessa base é de 2,5 kΩ, né? Então, a gente vai definir o seguinte: quando a gente está falando de resistência para o sinal CA, em geral a gente se refere a isso como impedância, tá? Porque a impedância vai ser a resistência total, né? A resistência de resistores, mais o efeito da reatância capacitiva, reatância indutiva, né, quando é o caso, e o somatório disso tudo é que faz com que a gente chegue na impedância. Então, eu vou agora chamar, né, essa variação
da tensão na base pela corrente na base de impedância, aí o símbolozinho é Z, de entrada da base, certo? E para eu calcular essa impedância, eu vou chegando num ponto em que eu preciso transformar esse transistor que eu estou usando aqui em um modelo matemático que consiga ser refletido nas fórmulas que eu vou aplicar. E aí a gente vai descobrir que a gente pode usar dois modelos, né? Um modelo conhecido como modelo T, e um outro modelo que a gente pode utilizar também, que é conhecido como modelo 2 ou modelo π. Tá? Esses dois modelos são equivalentes. Eles focam coisas diferentes, mas o transistor é o mesmo, então, como esperado, um é equivalente ao outro. Vamos começar aqui pelo modelo T. O transistor, no exemplo, pode ser visto como uma junção T, né? Aí é um Tzinho deitado, né? Com a fonte de corrente na parte superior e uma resistência CA na parte do emissor. Então, eu vou substituir o transistor por essa representação aqui, né? E esse modelo aqui é o que eu estou chamando de modelo T. Então, uma corrente na base vai ativar uma fonte de corrente no coletor, então eu vou enxergar essa corrente aqui como uma fonte de corrente, tá? CA, e isso vai aparecer, tá? Percorrendo aqui o caminho, numa resistência, né, CA no emissor, que a gente está chamando de R apóstrofo, né, R' e o Ezinho no emissor, certo? Então a gente vai enxergar assim, e se a gente enxerga assim, a gente consegue refletir esse comportamento em fórmulas matemáticas que a gente já conhece, certo? A tensão CA na base aparece sobre R1 em paralelo com R2, como RE', né, está em paralelo com R1 e R2, então a tensão CA também está diretamente sobre ela. Logo, a corrente CA do emissor é dada por a tensão CA na base dividido por esse R' do emissor aqui, certo? Isso aqui é a corrente no emissor. No modelo T, enquanto o transistor está na região ativa, a corrente no coletor será aproximadamente igual à corrente no emissor. Quando ela circula pela resistência CA do coletor, a tensão CA no coletor vai ser dada por corrente CA do coletor multiplicada pela resistência CA do coletor. É essa tensão CA que eu vou ver aparecer aqui. Tudo isso é consequência dessa forma como eu estou enxergando o transistor, a ação do transistor nesse meu modelo, certo? E isso são as consequências que eu tirei desse primeiro modelo, que é o modelo T. Eu também tenho o modelo 2, né, que aí eu vou fazer uma ponte, né, um slide aqui do professor Rui, ele faz uma ponte entre esse modelo 2 e o modelo T, é porque no modelo T a impedância da base é vista dentro da base. Tá? Essa impedância da base, então, de acordo com aquele modelo, é calculada dessa forma aqui. Sendo que, como a gente sabe que a tensão na base é igual a corrente no emissor multiplicado pela resistência CA no emissor, porque isso aqui é a tensão no emissor, CA, certo? E a gente sabe que toda a tensão na base CA aparece no emissor. A gente falou isso alguns minutos atrás. Então a gente pode construir essa relação aqui e aplicar isso nessa fórmula, né, para o cálculo da impedância de entrada da base. E a gente pode continuar trabalhando essa fórmula, porque o beta é a corrente no coletor CA dividido pela corrente na base. Mas como a corrente do coletor ela vai ser aproximadamente igual à corrente do emissor, então eu posso substituir esse corrente do coletor pela corrente do emissor sobre a corrente na base, que é o que aparece aqui, ó, nessa fórmula que a gente está trabalhando. E aí a gente chega numa fórmula bem simples, que é, eu consigo calcular a impedância de entrada na base, tá? Considerando a resistência interna do emissor, multiplicado pelo ganho, né, CA desse transistor. Isso aqui
é uma fórmula bem importante, certo? Para a gente calcular como é que é essa resistência, né, da base do emissor, ela pode ser descoberta para a gente saber, então, quanto de corrente CA efetivamente está chegando naquela base. E aí esse modelo 2, ou modelo Pi, ele vai enxergar esse transistor basicamente como essas duas malhas interligadas aqui, né? Em paralelo com essa resistência CA, que é decorrente dos resistores R1 e R2, né, que são do divisor de tensão, eu vou ter também a resistência da base, que é calculada por beta multiplicado por R'E. Tá? E isso aqui vai induzir uma corrente, né, no coletor, uma corrente CA, então o coletor passa a ser enxergado como uma fonte de corrente CA, certo? Que vai ser aplicada aqui no circuito, onde a resistência da carga está em paralelo com a resistência do coletor, já que o sinal CA vai enxergar esses dois resistores, o que é diferente do sinal CC, porque o capacitor de acoplamento impede o sinal CC de enxergar a resistência do coletor, certo? Ou seja, o que eu acabei de dizer aqui foi que a existência desse capacitor de acoplamento faz com que o sinal CA passe por aqui e alcance tanto esse resistor da carga como esse resistor do coletor. Esse resistor da carga não é enxergável pelo sinal CC, porque o sinal CC vai considerar que esse capacitor de acoplamento vai ser uma chave aberta nesse meu circuito. Então, vamos trabalhar aqui esse exemplo. Determine a resistência CA equivalente no circuito. E aqui o que eu estou querendo dizer é qual vai ser a resistência que eu vou encontrar aqui na entrada da base desse meu transistor aqui, aplicando as coisas que a gente está discutindo até então. E a gente pode utilizar a fórmula que a gente acabou de aprender, né, para calcular essa impedância de entrada na base, né, que é dada pelo beta, né, o ganho de corrente CA, multiplicada por essa resistência interna no diodo base emissor. E aqui a gente vai ter que no circuito, né, esse beta é 100. Ok, então isso foi dado. Então a gente vai multiplicar 100 por essa resistência interna, né, do diodo base emissor para o sinal CA, que a gente calculou previamente como sendo 22,7 ohms, isso foi calculado nessa aula ainda, e aí a gente vai descobrir que a impedância de entrada na base é 2,27 kΩ. Com isso, a gente consegue calcular a impedância de entrada, né? E depois a gente vai chamar isso de impedância de entrada do estágio, quando a gente tiver um amplificador com múltiplos estágios de amplificação. Tá? Mas o que eu estou chamando de impedância de entrada? Bom, é porque o meu gerador ele é esse conjunto aqui, né, a fonte do sinal CA, mais essa resistência interna, e eu vou ter um capacitor de acoplamento ligando ele a isso aqui que eu estou considerando a entrada do transistor. Né? Então, eu estou colocando o sinal nessa entrada para ter uma versão amplificada desse sinal na saída, que no caso vai estar sendo extraída aqui do coletor, né, e do emissor, desses dois terminais. Nesse caso, o que é a entrada, o que é que está influenciando em termos de resistência, né, esse sinal CA quando eu coloco ele na entrada do meu amplificador? Bom, o sinal CA enxerga esse resistor e esse resistor do divisor de tensão e essa impedância de entrada da base, tudo em paralelo. O sinal chega nesse ponto, enxerga tudo em paralelo aqui e com isso a gente consegue calcular um equivalente, uma resistência equivalente, né, que vai ser a impedância de entrada desse meu amplificador ou de um estágio de um amplificador que esse sinal CA ele vai perceber. Então essa impedância de entrada vai ser o equivalente, né, o paralelo entre 10 kΩ e 2,2 kΩ, que são os resistores do meu divisor de tensão, e esse 2,27 kΩ, que é essa impedância de entrada da base que eu acabei de calcular aqui, e quando eu calculo esse paralelo, eu descubro que essa impedância de entrada desse meu circuito é 1 kΩ. Então agora meu modelo fica bem mais enxuto aqui quando eu aplico, né, esse modelo 2 do transistor. Então eu vou ter, né, eu vou enxergar a minha fonte de tensão CA, a resistência interna, essa impedância de entrada
E do lado do coletor, ele se comportando como uma fonte de corrente, né, atuando sobre uma resistência CA no coletor, que aqui foi outro paralelo também que eu calculei, certo? É o paralelo entre o resistor de polarização do coletor mais o resistor que eu estou utilizando na carga, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre parâmetros relevantes, né, nas folhas de dados quando a gente está trabalhando com essa componente CA nos nossos amplificadores. Os valores de beta, né, que é o ganho de corrente CA, e RE', que é essa resistência interna, né, no diodo base emissor para o sinal CA, eles não são encontrados nas folhas de dados dos transistores, pelo menos não com esses nomes. Tá? O que a gente geralmente encontra é HFE, HIE, HRE e HOE. Tá? Atenção para que HFE, com FE minúsculo, né, é o que a gente está chamando aqui de beta. Então, na folha de dados, a gente vai encontrar ele como sendo esse HFE minúsculo, representa o ganho de corrente CA. E o HIE, tá, ele é calculado como o produto entre HFE, que é o beta, e a resistência, né, interna do meu diodo base emissor para o sinal CA, ou seja, HIE é a impedância de entrada da base desse transistor, tá, para o sinal CA. Então, isso aqui, a folha de dados já pode me dar esse valor pronto, né, e ela vai chamar isso aqui de HIE. Então, HIE é esse produto aqui, ok? Então, com isso, a gente encerra essa parte introdutória, né, de modelagem do sinal CA em um circuito, um amplificador transistorado, e nas nossas próximas videoaulas a gente vai continuar, né, estudando aspectos de amplificadores, né, entendendo melhor então, né, como é que esses sinais, né, sobrepostos, CC e CA, eles vão interagir e vão provocar os efeitos que a gente espera que apareça em um amplificador. Então, bons estudos, até uma próxima. Tchau, tchau.